Olá, minha gente, muito boa noite a todas, a todos que estão nos ouvindo neste momento, ou bom dia, ou boa tarde para quem nos verá em momentos diferentes. Hoje, quarta-feira, 17 de março de 2021, nós estamos iniciando mais uma vez a nossa conversa semanal a respeito dos vários temas que tem impacto nas nossas vidas e no nosso cotidiano. Antes de começar a nossa conversa, eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos aqui com a Maiara nos ajudando e que é possível, portanto, aqueles que quiserem, nós podemos interagir ao vivo e trocar informações, que esse é o nosso objetivo. Eu quero dizer ainda, pedir para vocês, aqueles que puderem, que compartilhem no Facebook, que curtam no YouTube, no Instagram, enfim, que nos ajudem a divulgar essas ideias, as informações, o conhecimento que nós compartilhamos aqui nesse espaço. Hoje nós vamos tratar, não poderia deixar de ser, de dois temas que são muito relevantes. O primeiro é a situação atual da nossa pior crise sanitária da nossa história. Nós vamos tratar aqui de alguns aspectos importantes no que diz respeito à vacinação, né? a perspectiva que nós temos de evolução, o novo ministro da Saúde, o que nós podemos esperar dessa troca de ministros, e o que é que nós podemos, enfim, quais as práticas que nós podemos defender e disseminar para tentar enfrentar essa situação muito preocupante que nós enfrentamos. O segundo assunto, nós vamos tratar da questão econômica, vamos falar da volta da inflação, né, que nós estamos tendo aí, da perspectiva de elevação, mais uma, da taxa de juros, né, do viés de alta dos juros retornar. Enfim, são esses os temas, os dois temas que nós queremos tratar hoje, mas de uma forma mais profunda. Para começar a nossa conversa aqui, eu quero lembrar hoje, dizer que nós estamos no mês de março, é um mês em que se homenageia as mulheres, né? E que atualmente está ocorrendo, nesta semana, nesses dias, um encontro na Organização Mundial, na ONU, né? Na Organização das Nações Unidas, exatamente para tratar da perspectiva dos direitos da mulher nos vários países do mundo. Entre as questões mais comentadas nesse encontro estão a violência contra a mulher, que aumentou no mundo todo durante a pandemia, né? E situações muito específicas, como os casamentos infantis, né? Na Índia. Então realmente uma forma de homenagear as mulheres. A outra notícia de hoje é uma efeméride, é que hoje, se fosse viva, a Elis Regina faria 76 anos. Não é? Aquela que, no nosso modesto modo de ver, foi, se não a maior, seguramente uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. Então, feitas as homenagens às mulheres e a Elis Regina, vamos à situação da pandemia, especialmente no Brasil. Não vamos aqui detalhar, porque todos estão acompanhando, o noticiário é farto, e eu disse na semana anterior que em todas as semanas nós temos dito aqui que estamos no pior momento da epidemia, e nesta semana nós temos que repetir isso. Nós estamos no pior momento da crise sanitária brasileira, da pior crise sanitária da história brasileira até agora, né? Nós ontem tivemos mais de 2.800 mortes,
estamos nos aproximando de 300 mil óbitos, né? Nós temos aí hoje, a população brasileira é mais ou menos 2,7% da população mundial, e nós hoje, né, o Brasil responde hoje por 20% de todos os óbitos que estão acontecendo diariamente no mundo. Então, nós estamos numa situação em que o país se tornou, o Brasil se tornou o epicentro da doença, né? Aqui nós temos o risco maior de termos outras mutações, além da de Manaus, né? E aparecerem outros mutantes, o que tem feito com que haja um isolamento do Brasil dos demais países, né? Os países estão criando barreiras sanitárias para que a doença não volte a se espalhar. Temos países enfrentando ainda a segunda onda, né? Como a Itália, por exemplo, a França, que optaram novamente agora na Páscoa, por fazer um isolamento intenso, por paralisar as atividades de vários setores da economia, na tentativa de você reduzir o número de pacientes infectados. No Brasil, a situação é muito preocupante porque vários estados estão com o sistema de saúde praticamente colapsados, né? Nós temos falta de vagas de UTI, já há relatos de dezenas de pacientes que faleceram sem ter o acesso a uma vaga na UTI ou sem a possibilidade de serem intubados, o que significaria uma possibilidade de sobreviverem. Ainda cumpre informar que o número de casos em pacientes mais jovens vem aumentando significativamente, e nesta conjuntura toda, né, eu quero dizer aqui o seguinte: não há na história, nós temos um foco no Brasil equivocado, no meu modo de ver. Nós estamos mantendo o foco no tratamento, no hospital, em construir leitos e tal, e isso não resolve o problema. Não há na história, se você for pesquisar todas as epidemias, né, graves que afetaram a humanidade, não há na história nenhum caso em que a solução tenha sido obtida tratando-se o doente. Ao contrário, você tem que, de alguma forma, estancar a transmissão. Você tem que reduzir o número de casos e não apenas fazer o tratamento dos pacientes já infectados. Nesse contexto, o que nós temos? Todos os estados brasileiros estão em alta de casos, a maioria em alta de óbitos. É de se esperar, então, nos próximos dias, que a situação dos hospitais piore ainda mais, né? Inclusive com falta de insumos, como anestésicos, né? Leitos. Mas nesta conjuntura, nós tivemos agora um acontecimento relevante, que foi a troca do ministro da Saúde, né? Saiu o ministro da Saúde anterior, né? E entrou agora um médico, Marcelo Queiroga, né? Um cardiologista, e que nós não sabemos ainda que rumos, que mudanças ocorrerão na condução do Ministério da Saúde durante essa crise sanitária. Bom, o que nós podemos falar a respeito do novo ministro? Muito pouco, ele recém assumiu. Mas ele deu duas declarações que, no meu entendimento, são muito preocupantes. A primeira delas, ele disse que a política sanitária do Brasil é prerrogativa do presidente da República e que o Ministério da Saúde vai apenas executar a política segundo a recomendação do presidente. Então, de certa forma, é o mesmo comportamento do ministro anterior, que dizia que quem manda quem pode, obedece quem deve, e também fazia essa política. A segunda declaração, igualmente preocupante dele,
é a declaração que ele faz no sentido de que nós temos que estar preocupados com a atividade econômica. Ora, ele é o ministro da Saúde. É claro que o país tem que ter preocupação com a atividade econômica. Todos nós temos. Mas ele, como ministro da Saúde, o que eu vou dizer aqui, o que eu esperava do ministro, porque eu acho que o Brasil precisa mudar de rumos. Nós precisamos fazer um movimento muito forte de organização nacional, instituir um comitê científico amplo, não é? Criar um diálogo com os outros entes da federação, com os estados, com os municípios, criar uma coordenação central nacional, não é? E fazer uma campanha publicitária para comunicar claramente à população, às pessoas, o que é que elas devem fazer. Então, nesse momento, é muito preocupante, porque quem milita na administração pública ou militou sabe que muitas vezes há conflitos entre secretarias, entre ministérios. Cabe ao chefe do executivo mediar esses conflitos, mas o que nós esperávamos, eu esperava, é que o ministro chegasse e dissesse: olha, estou construindo um comitê científico, nós vamos ter amanhã ou em 2 dias as recomendações, nós vamos trabalhar firmemente nesse sentido, não é? E se depois tiver conflito com outros ministérios, ele vai depois ter que negociar, mas ele tem que exigir, pedir o máximo possível. O máximo possível hoje é o seguinte: o que é que dá para fazer? Respeitando o consenso científico, respeitando, porque tem se dito muita coisa aí, mas que contraria a ciência. Então, o que hoje é consenso no mundo todo e está sendo praticado? Primeiro, é necessário o uso dos EPIs. Máscara é obrigatório para a população em geral. Higiene das mãos é obrigatória. Higiene de superfícies. Evitar aglomerações, todas as que forem possíveis. Além disso, o distanciamento social é prática que vem sendo feita no mundo todo. Claro que isso tem repercussões e não é agradável, mas é a única forma de reduzir a curva ascendente da doença para que você possa passar pela epidemia até que venha a vacinação, porque essa é a única solução definitiva para o problema, é você vacinar um número grande de pessoas, o suficiente, fala-se em 60% a 70% da população, esse é o consenso entre os epidemiologistas, para que aí você pare a circulação do vírus ou reduza essa circulação significativamente. No Brasil, nós continuamos com a vacinação atrasada, menos de 5% da população de vacinados. E não houve, da parte do ministro, nenhum pronunciamento categórico, dizendo: olha, o cronograma nós vamos fazer assim, a perspectiva vamos receber tanto de vacina, já negociando. Então essa incerteza, essa insegurança permaneceu, de forma que trocou o ministro, mas a conduta, o comportamento, no meu modo de ver, permanece muito parecido, né? Essa coisa de que a política é do presidente, não, a política não é nem do presidente, nem do ministro, a política é da ciência. A política sanitária tem que ser adotada respeitando as recomendações da ciência, porque essa é a forma correta de enfrentar a situação. Não é ficar inventando tratamentos precoces que não funcionam, né? Gastando dinheiro, tempo, e pior, essa desinformação leva as pessoas a imaginarem que tem uma solução mágica e aí não tomarem os cuidados necessários, né? Aumentarem a sua exposição, porque não tem problema, eu tomo o remédio e resolve. Não resolve. Não existe tratamento comprovadamente eficaz, nem precoce e nem posterior. Os tratamentos são paliativos, né? Na tentativa, são importantes, quando o paciente está grave, são tratamentos de suporte, para que ele suporte a passagem do vírus. Outro aspecto ainda são as sequelas dos vírus, que agora começam a ser estudadas, e parece que elas são muito graves, né? E muito mais frequentes do que se imaginava antes. Ainda sobre a vacina,
duas notícias. Uma é a vacina da Johnson, que começa a ser usada, né, que está em fase de aplicação, e que é dose única, e é uma vacina que se mostrou muito eficaz, talvez abra uma perspectiva muito importante. A segunda são as notícias que vêm da Europa de possíveis problemas com a vacina da AstraZeneca. No Brasil nós temos 2 tipos de vacina que estão sendo empregados, o da Sinovac, aqui do Butantan, né, em parceria com a China, com uma empresa chinesa, e a AstraZeneca, que é feita pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca. Essa vacina apresentou algumas intercorrências na Europa, em alguns países da Europa, na Espanha, na Itália, nos países nórdicos, e alguns países suspenderam temporariamente a vacinação porque ocorreram fenômenos de tromboembolia, né, trombose ou embolia, em alguns poucos pacientes vacinados. O número de casos não passa de 50, de 40 a 50 casos. Hoje de manhã, você passando pelo noticiário dos jornais internacionais e vendo as entrevistas, então não há motivo para preocupação. A OMS está realmente reavaliando a situação, mas nada indica que essa vacina deva ser descontinuada, o que para o Brasil seria uma tragédia, porque é uma das vacinas que a gente vai poder produzir aqui no Brasil, trazendo os insumos da China, né? A vacina da Rússia, né, a Sputnik, está também começando a chegar no Brasil, sendo importada, e há perspectiva que nos próximos dias a gente tenha alguma vacinação com a Sputnik 5. Mas então, a princípio, o que está ocorrendo não é preocupante, o número de casos é muito pequeno e não está bem estabelecida a relação entre a vacina e a ocorrência desses fenômenos, né, desses fenômenos tromboembólicos. Não tem uma relação causal completamente estabelecida. Então está sendo estudado e, por precaução, alguns países suspenderam a aplicação deste lote de vacina. A gente espera que nos próximos dias isso seja superado e a vacinação recomece. Bom, a respeito da economia, que é o outro assunto. Esse falso dilema, economia ou saúde, já se mostrou, eu tenho falado isso aqui, que é um falso dilema, porque não tem sentido. Nós só vamos superar a crise econômica quando nós superarmos a crise sanitária, que passa por distanciamento social nesta fase, né, de forma radical, e vacinação massiva da população para possibilitar a contenção da epidemia. Bom, como a economia então não terá solução, qual é a perspectiva que a gente tem? O que aconteceu de novo? De novo, o que nós temos, eu compartilhei aí na minha página uma matéria da BBC, uma matéria muito interessante que mostra que a inflação que voltou a subir no Brasil, especialmente a inflação de alimentos, né, o aumento de preços dos combustíveis e dos alimentos, não afetaram da mesma forma toda a população. Ou seja, os mais pobres foram os mais afetados. Por quê? Porque são eles que destinam parte importante da sua renda para o consumo, né? E que foram afetados pelo preço dos alimentos, pelo preço do gás, pelo preço da passagem, né? Pelo preço da gasolina. Então isso aumenta a desigualdade no Brasil, cria a perspectiva de um aumento ainda maior da desigualdade, que já está entre as maiores do mundo. E é nesse contexto que nós vemos qual a perspectiva do governo em relação à economia. Mais arroxo. É o modelo neoliberal sendo aprofundado. Eu digo isso aqui porque, se a gente não entender isso, nós vamos ficar pondo a culpa em agentes secundários. A culpa é do governador que fechou, a culpa é do prefeito. Não é, gente. É um modelo econômico. O corte de recursos começa com a emenda 95, né? Que impediu o aumento
de recursos do orçamento público para a saúde, para a educação, para tudo, enfim, que enxugou o mercado. Esse corte vem se aprofundando a cada medida do governo. Para vocês terem uma ideia da gravidade da perspectiva que nós temos para esse ano, é o seguinte: no ano passado, o governo federal, o Congresso Nacional, aprovou no orçamento de guerra o auxílio emergencial. Somando-se tudo que o governo pagou de auxílio emergencial no ano passado, foram 294 bilhões de reais, que foi o que sustentou a economia, que deu dinheiro para as pessoas sobreviverem e que manteve o mínimo de atividade no comércio e na indústria. São 294 bilhões. Qual é a perspectiva com a aprovação da PEC 186, que é o novo auxílio emergencial, que parte aí de R$ 150, R$ 175 reais, que é menos da metade do que era o anterior? Todo o orçamento aprovado nessa PEC vai somar, quer dizer, todo o auxílio que o governo se propõe a pagar neste ano, 44 bilhões de reais. Então, são 250 bilhões de reais a menos circulando na economia em relação ao ano passado. Então, não precisa ser economista brilhante, né? Mas qualquer um que é acostumado a administrar as finanças pessoais ou pequenas empresas e tal, sabe que se você retira recursos, né, do meio, a atividade econômica vai diminuir, sem dúvida nenhuma. Então não se espera uma reação da economia para os próximos meses. E é nesse contexto que já existe uma campanha nos meios de comunicação, que nós sabemos que os nossos meios de comunicação da grande imprensa estão atrelados aos interesses do mercado financeiro, isso é, daquele 1% mais rico da população que especula com os investimentos. São eles que comandam a comunicação no Brasil e comandam o Banco Central. E está havendo uma campanha para quê? Ah, não, a inflação voltou a subir, nós precisamos subir os juros para que a inflação não cresça ainda mais. É esse o discurso que será adotado. E é evidente que esse discurso não se sustenta por uma razão muito simples. A inflação no Brasil não é uma inflação por demanda, não é porque o brasileiro está construindo mais, está comendo mais, está gastando mais, muito pelo contrário. Né? Nós estamos vendendo hoje a metade do número de carros que nós vendíamos há 5, 6 anos atrás. Né? Nada indica que a inflação seja por excesso de consumo. Muito pelo contrário, eles sabem que a inflação tem duas causas. A primeira delas é a desvalorização do real. Né? O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo do ano passado para cá. Lógico que se você desvaloriza a moeda, o poder de compra dessa moeda se perde. E hoje, o mundo globalizado, os produtos têm valores estabelecidos em dólar. Os alimentos são commodities, né? O preço são precificados em dólar. Então é lógico que os alimentos subiram. A mesma coisa aconteceu com os combustíveis depois da mudança feita na Petrobras, lá no governo Temer, né, que é parte desse modelo neoliberal, que foi mudar a atuação da Petrobras, que antes tinha ou baseava a sua política de preços no seu custo interno, né, da extração, do refino e da distribuição do petróleo, ela atrelou isso ao mercado internacional e desativou várias refinarias e passou a importar mais petróleo refinado, gasolina e gás. Isso fez com que o preço também ficasse atrelado ao dólar e os preços subiram. Né? Esse aumento de preços poderia ser corrigido por algumas outras políticas do governo. Por exemplo, imposto sobre a exportação de certos produtos, né? Facilitar a importação de outros produtos para manter a estabilidade dos preços. Isso não foi feito e nós estamos hoje aí a tendência a enfrentar realmente uma inflação que não vai ser estancada subindo os juros. Eles vão subir os juros porque está lucro no mercado financeiro. Né? Como eles têm o controle do Banco Central, significa que os bancos, a remuneração da sobra de caixa dos bancos vai ser elevada. Né?
E os juros para o consumidor brasileiro, que já são altos, estão entre os mais altos do mundo, vão subir mais um pouco lá na ponta. Essa é a perspectiva, então, que nós temos. Esse auxílio emergencial é insuficiente para manter a economia de pé. E não há, só para complementar, nenhum programa de investimento público do governo. Muito pelo contrário. Essa emenda, o 86, ela congela o salário dos funcionários públicos, federais, estaduais e municipais por anos. Proíbe contratações, quer dizer, ela praticamente zera os concursos públicos, o que vai aumentar o desemprego, porque parte do desemprego que nós temos, né, principalmente entre os mais jovens, decorre também da reforma da Previdência, que dificultou a aposentadoria das pessoas e, portanto, não abre vagas, e agora com arroxo no serviço público. Você não vai contratar, você não abre obras, não tem investimento, você não libera recursos para os municípios, você não tem a economia ativada, porque o mercado interno está depauperado pelo desemprego. Então, você não tem de onde tirar dinheiro. Essa é a perspectiva a curto prazo, infelizmente. Bom, temos perguntas? Vamos tentar interagir aqui, depois a gente volta para encerrar. A Rosângela Zamboni falou boa tarde. Boa tarde para a Rosângela, obrigado por estar aqui com a gente. O Silvio Carlos falou que será pior em abril e maio. E sobre a inglesinha ninguém fala, a cepa é braba. Todas as cepas, né, as variantes que a gente fala, variações em vírus, quem trabalha com vírus sabe disso, as variações, quanto mais vírus você tiver circulando, maiores serão as variações, né? O Covid-19 sofreu centenas de variações. A maioria delas não tem importância, mas a da África do Sul, a do Reino Unido e a de Manaus são relevantes. Por quê? Porque elas mudaram, a mutação atingiu as espículas. Espículas são regiões da cápsula do vírus que grudam, para entender melhor, na célula, para que o vírus possa entrar e se replicar na célula. Porque nós sabemos que os vírus só vivem, né? Só se reproduzem dentro das células, onde ele vai parasitar. E para isso ele precisa se ligar à membrana da célula para transpor essa membrana e entrar, né? Para usar o material genético da célula. Essas mutações fizeram que essas espículas ficassem mais ativas, então são vírus mais infectantes, eles entram mais rapidamente para dentro das células. E nós não sabemos até agora se é em decorrência do grande número de casos que nós temos complicações maiores em pacientes mais jovens com essas cepas, tanto a do Reino Unido como a de Manaus, ou se realmente essa cepa tem uma virulência maior também, é capaz de causar maiores danos, né? A fisiopatologia é mais grave. Isso é cedo para saber ainda, mas o fato é que é preocupante. A notícia boa é que até agora nada indica que essas variantes escapem da vacina. As vacinas parecem, né, pelo menos até o conhecimento que nós temos até o dia de hoje, são eficazes, né, contra todas essas variantes, as principais que estão circulando. A Elinei Carvalho mandou boa noite, sou de Manaus, gosto de acompanhar o seu trabalho, estamos juntos. Obrigado, Elinei. Manaus, né, passou por uma crise das mais graves, né, que agora chegou ao sul, né? Aqui em São Paulo a situação hoje também é dramática. No meu Paraná, eu sou paranaense, a situação, falei ontem com um amigo de Ponta Grossa, eles não têm leito, né? A situação é gravíssima, tem gente na fila, né? Dezenas de pessoas esperando para irem para uma UTI, porque não tem leito de UTI. Essa que é a situação, né? O Kleber mandou, precisamos de 3 coisas: lockdown, vacina e fora Bolsonaro. O Kleber, um abraço para o Kleber, um companheiro antigo aí. O Kleber tem razão, nós precisamos, neste momento, embora seja terrível para a economia, o Brasil não tem alternativa, ele precisa fazer de forma organizada, né,
por um período curto, que seja de uma semana ou duas, um distanciamento social intenso, né, para evitar que o vírus se espalhe ainda mais, para tentar conter. E os efeitos disso, você vai medir 15 dias depois, né? Porque a incubação é em torno de 10 dias, né? Então você tem que parar hoje para daqui a 15 dias você vai ter o número de casos começando a cair. E a vacina, cada dia que você demora a mais para vacinar, são mais vidas, é mais vírus circulando, são maiores as chances de você ter complicações lá na frente. E isso tudo realmente o Bolsonaro não tem ajudado muito, né? Inclusive com os ministros que ele troca aí, mas não troca a política, né, para fazer isso, né? Uma série de erros cometidos desde o começo, como, por exemplo, negar a importância do distanciamento social, do uso de máscaras, preconizar tratamento precoce, quando nós sabemos que isso é um engodo, isso não funciona, né? Pelo menos à luz da ciência, né? Então preciso a gente há uma falha na comunicação real da situação para as pessoas. Porque as pessoas precisam saber. É óbvio que se as pessoas souberem e forem informadas constantemente pelos meios de comunicação, uma campanha publicitária, elas vão contribuir. É a história que nós já vimos aí do HIV, que nós conseguimos reduzir a transmissão fazendo o quê? Campanhas. O número de fumantes caiu no Brasil por quê? Campanhas. A vacinação, o Brasil é um dos campeões mundiais, tem uma das melhores índices de vacinação do mundo. Por quê? Porque havia campanhas sistemáticas de vacinação, inclusive com o Zé Gotinha, com a televisão falando o tempo todo, com os meios de comunicação. Então isso realmente tem que ser feito, né, para a gente superar essa crise. E o Henrique Martins, o Ricão, mandou boa noite, doutor Mário. Boa noite para o Henrique, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado a todas, a todos que estiveram conosco. Eu peço que vocês continuem interagindo, que tragam mais informações a respeito, aqueles que tiverem, e que ajudem a espalhar boas informações, né? Eu acho que nós temos que, já ficou provado que não é brincadeira, nós estamos aí caminhando para somos o segundo país do mundo em número de óbitos, estamos caminhando para a situação ficar mais grave ainda. Então nós temos que tomar consciência e, dentro da nossa possibilidade, no nosso raio de ação, atuar para tentar minimizar a situação, não é? Bom, gente, acho que por hoje era isso. Obrigado a todas, a todos, e nós nos vemos na próxima quarta. Um grande abraço e até lá.